Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos iniciar uma nova lição, marido e mulher, baseado em Efésios capítulo 5, verso 21 a 33. Então nós vamos fazer uma introdução daquilo que nós vamos compartilhar durante esta lição. O que é a vida cheia do Espírito Santo? O que a vida cheia do Espírito Santo deve gerar no cristão? O que a vida cheia do Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo, preenchido com o Espírito Santo, aonde flui os frutos do Espírito que já estudamos e os dons espirituais também que nós já estudamos. O que gera o Espírito Santo na vida do cristão? A vida cheia do Espírito Santo deve gerar na vida do cristão adoração, gratidão e submissão. Então, Paulo deixa bem claro que uma vida cheia do Espírito Santo deve gerar uma vida de adoração, uma vida de gratidão e uma vida de submissão. Ao dizer no verso de número 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui está dizendo sujeitar uns aos outros, ou seja, se submeter uns aos outros e todos se sujeitar a Deus. Então, vivendo desta forma, nós vamos viver uma vida de adoração, uma vida de gratidão e uma vida de submissão. Sujeitar significa render, se colocar ao controle ou autoridade de outra pessoa. Nesse texto, Paulo quer nos ensinar a nos colocar debaixo da autoridade, partindo do princípio divino. Paulo está chamando a nossa atenção para que a nossa vida esteja debaixo da autoridade de Deus. E nos sujeitando a Deus, nós vamos conseguir amar uns aos outros e se sujeitar uns aos outros, entendendo que o outro sempre será melhor do que nós. E nós nunca vamos querer ser o melhor do que todos, porque estamos no mesmo patamar, debaixo da mesma autoridade, a palavra de Deus. Por isso que diz aqui, uns aos outros no temor de Cristo, respeitando a autoridade de Cristo e a palavra de Cristo. Qual assunto o apóstolo Paulo está levantando nesse texto? O que Paulo quer trazer para o nosso coração? O que ele quer nos ensinar? O apóstolo Paulo está levantando um tema de suma importância no que diz respeito aos relacionamentos humanos, autoridade e submissão. Nós sempre vamos ver uma autoridade acima de nós. Há até uma brincadeira que muitas pessoas fazem para chamar a atenção sobre autoridade e submissão o que o homem vê que Deus não vê? É justamente isso. O homem vê uma autoridade acima dele. Deus não tem ninguém acima dele. Ele é a autoridade absoluta. E todos devem se submeter a esse Deus grandioso. O que John Stott, teólogo, pastor, comentarista, comenta a respeito deste assunto, autoridade e submissão. John Stott ele vai dizer o seguinte: ele observou que a noção de submissão à autoridade, para a autoridade, está fora de moda hoje. Está totalmente em desacordo com as atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. Então, olhando o padrão divino para a autoridade, para a submissão à autoridade, hoje, esse padrão divino está fora de moda. Está totalmente em desacordo com a permissividade e a liberdade que é discorrida, que é falada neste mundo. Todo mundo quer mandar, todo mundo não quer se submeter, cada um quer ser mais poderoso que o outro. E não é assim. É interessante que
muitos atacam a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus dá ao cristão, dá ao ser humano conselhos para serem submissos a todas as autoridades, quer humanas, né, e a autoridade divina que é Deus. Então não há autoridade humana que se levante sem ser da vontade de Deus. E Ele nos ordena a honrar todas as autoridades, desde que elas sigam um princípio divino. Então, desta forma, nós vamos ver que a noção de submissão à autoridade hoje está totalmente em desacordo com a permissividade e a liberdade contemporânea. Mas não é esse o padrão divino. Qual é a posição que os cristãos devem seguir? Entretanto, os que estão em Cristo Jesus precisam seguir os parâmetros bíblicos ensinados na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu já disse, nos ensina a honrar as autoridades, a ser obedientes às autoridades. E não o padrão do mundo que não se submete à autoridade de Cristo e nem em conhecer os seus ensinos. O cristão, ele se submete à autoridade de Cristo e ele procura dia após dia conhecer as Escrituras baseado na palavra divina. E assim ter um caminho, ter a sabedoria de trilhar por esses ensinos, honrando as autoridades e servindo a Deus, honrando a Deus como a autoridade suprema. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29, diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, autoridades que difamam a Deus, que não creem em Deus, que querem, de uma forma ou de outra, impedir que o Evangelho prossiga e transforme a vida da sociedade em uma vida pacífica, buscando servir a Deus, muitas das vezes querem calar esta boca. E diante disso nós temos que obedecer a Deus, né, ao invés de fechar as nossas bocas e não falar a respeito de Deus, mas com toda a sabedoria e também com toda a paciência e humildade. Qual é o padrão que Paulo ensina para o relacionamento? Em Efésios 5, do verso 22 ao capítulo 6, do verso 9, Paulo destacou os novos padrões para os relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, e entre servos e senhores, de como cada um deve se portar segundo a vontade de Deus, segundo os princípios bíblicos. E assim nós vamos ter uma sociedade caminhando em prol de uma vida pacífica, ordinária, né? E também respeitosa, vivendo em amor e harmonia segundo a palavra de Deus. É o que nós vamos estudar nesta lição que estamos começando hoje e na próxima lição, que vai continuar sobre esse estudo do relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Então o que nós estamos introduzindo hoje? O que a vida cheia do Espírito Santo deve gerar? Qual é o assunto do apóstolo Paulo está levantando sobre autoridade e submissão? O que o Espírito Santo gera na vida é adoração, submissão, né? O que John Stott diz a respeito desse assunto? Que a submissão à autoridade está fora dos padrões divinos hoje, de conformidade com a permissividade e a libertinagem que nós estamos vivendo. Qual é a posição que os cristãos devem seguir? Os princípios bíblicos a respeito de autoridade, de honrar a Deus e honrar todas as autoridades que são levantadas de acordo com a vontade de Deus. Qual é o padrão que Paulo ensina para o relacionamento? É o que nós vamos estudar, esse padrão nesta e na próxima lição. E que Deus nos abençoe nesta caminhada para servirmos a Ele de fato e de verdade,
honrando a Ele como autoridade e honrando as autoridades terrenas também. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos ensina a sermos bons cidadãos. E para sermos bons cidadãos, nós temos que cumprir a lei dos homens, mas também temos que temos que honrar ao Senhor como autoridade sobre nós. Porque o Senhor é o nosso Criador. O Senhor é aquele que pagou um alto preço para nos resgatar das trevas e trazer para a maravilhosa luz. O Senhor pagou um alto preço, enviando Cristo Jesus para nos lavar e nos purificar de todo pecado. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a sabedoria para ter um relacionamento com autoridade, com submissão ao Senhor e uns aos outros para te louvar e te adorar e glorificar o teu santo nome. Abençoe cada família, ó Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria para falar sobre marido, sobre esposa, sobre pais e filhos, sobre servos e patrões, para que possamos abençoar a vida da sociedade de acordo com a Tua palavra. Nós oramos e agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.